Então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre como a Bíblia chegou até nós, nessa última sessão, nessa última parte que nós temos pensado sobre a questão das línguas nas quais a Bíblia foi primeiramente escrita e depois foi passando por esse processo de padronização, por esse processo de organização, até chegar nas nossas traduções nos dias de hoje. As traduções que nós temos, português e para outros idiomas, elas vão recorrer a estas primeiras línguas, hoje de uma maneira ainda mais completa, porque nós temos mais acesso a documentos antigos, então essa comparação ela é mais possível hoje do que era há 150 anos atrás. Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nós avançamos muito a respeito da tradução das Escrituras. Não com diferenças de falta um versículo ou coloca um versículo ou coisa assim, mas com uma quantidade ainda maior de manuscritos antigos para que a gente possa comparar os textos que nós tínhamos até então. Os textos mais antigos que nós tínhamos antes dos manuscritos do Mar Morto eram textos já do ano 1000. Então, os textos agora que nós temos datam de mais de 1000 anos anteriores a esses textos mais antigos que nós tínhamos. Então fica mais fácil agora essa comparação do texto que nós temos. Eu mostrei para vocês um pouquinho aí algumas letras hebraicas, e principalmente no que diz respeito ao hebraico, se você já viu o alfabeto hebraico, vai ver que tem muitas letras que são muito parecidas. E que uma perninha a mais, uma perninha a menos é outra letra, muda completamente o sentido da palavra. Se você pega, por exemplo, a letra Vav, ela tem o som de V, mas dependendo da posição em que ela está, ela pode ser um U ou ela pode ser um O. E se puxar a perninha dela um pouquinho mais, ela vira um N, como se fosse um N para nós. Então, só o fato da letra estar mais ou menos mal escrita já pode levar a falha na leitura. Então, quanto mais manuscritos antigos nós temos, mais nós conseguimos comparar todos esses textos para chegar o mais próximo possível daquele texto original, o texto que nós não temos mais, os autógrafos que nós não temos mais. Então, tem muitas letras em hebraico que nos dão essa dificuldade. O re, o het, é a falta de um pontinho. Então, você faz uma meia-lua assim ao contrário com uma perninha, se ela está ligada, ela é uma letra, se ela está desligada, ela é uma outra letra. Se ela está ligada e com uma perninha um pouquinho puxadinha embaixo, ela é uma outra letra. Então, todas essas dificuldades podem fazer com que a tradução não seja precisa. Né? Mas aí, quanto mais textos antigos nós temos, isso fica mais fácil de conseguirmos comparar. E é por isso que, vez ou outra, nós temos a atualização nas nossas versões. São atualizações não só de palavras que dizem respeito à nossa língua. Por exemplo, a tradução que eu tenho usado hoje é essa aqui, a Nova Almeida Atualizada. Eu sempre gostei muito da NVI, mas aí depois que fizeram uma alteração na NVI, uma atualização na NVI e não mudaram o nome dela, aí fica aquela bagunça, né? Que aí a gente lê, eu estou lendo numa NVI, aí você diz, eu também estou lendo na NVI, mas a NVI que nós estamos lendo é diferente. Então aí eu vim aqui para a NAA. E o que é a NAA? Ela é uma atualização do português. É uma atualização de termos que nós já não usamos mais na língua portuguesa. Porque textos que foram traduzidos há, sei lá, 200, 300 anos atrás, as nossas versões em português, o português de hoje já é bem diferente, né? Tanto que é interessante pensar que a nossa cultura cristã, ela é muito influenciada pela tradução da Bíblia. Sabe que a gente usa somente para Deus uma conjugação verbal que a gente não usa no dia a dia, né? Vós sois. Ninguém fala vós sois, a não ser dentro de um contexto religioso. Por quê? Porque a tradução da Bíblia que nós tínhamos usava esse tipo de colocação. Então a gente acaba usando termos e conjugações verbais e até tem alguns arrepios. Eu confesso que a minha religiosidade me dá alguma dificuldade quando eu ouço músicas que chamam Deus de você. Eu confesso que eu fico desconfortável, mas esse é um desconforto da língua portuguesa. No inglês é a mesma coisa, né? O inglês arcaico até usa uma outra forma de chamar Deus, mas no dia a dia, tu e você é a mesma palavra, mas no português não, a gente não gosta de chamar, né, Deus de você, a gente fala tu, quando vai falar de Deus, e no final das contas é a mesma coisa, né? É a segunda pessoa do singular, a gente está chamando Deus. E aí quando a gente vai para gente que está tentando atualizar a linguagem e chama Deus de você, aí dá um negocinho, né?
Eu lembro que tinha uma música do ministério Filhos do Homem, que chamava Casa Favorita. Não sei quem lembra dessa música. Ela diz, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Isso, anos 90. Eu lembro que isso deu um quiprocó na época, e na minha igreja cantava essa música. Mas quando chegava nessa parte, eles atualizaram, eles mudaram a versão do original. Então a gente cantava, eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar, para não dizer você. Né? Então é uma dificuldade da linguagem. Mas a linguagem, o português, não é santo. Né? A Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi traduzida para o português. E aí a gente vai trazendo essas dificuldades para a nossa vivência religiosa. Há inclusive algumas pessoas que tentam de alguma forma descredibilizar a Bíblia, fazendo meio que fazendo um anacronismo. Por exemplo, fala assim, a Bíblia não é inerrante, porque você vai ver na lista do Antigo Testamento, sobre os animais impuros, entre as aves está lá o morcego, e morcego não é a ave. Né? Aí a gente fala, não, calma aí, vai devagar. Algumas traduções podem até falar de aves, mas isso é tradução, isso não é o texto original. O texto original nunca falou a palavra aves, fala de animais voadores. Mesmo porque essa taxonomia que nós usamos, ela é muito recente. Nós juntamos os seres vivos em grupos, em classes, em filos, né? E isso é algo muito posterior. Aí a gente fala dos mamíferos, a gente fala dos invertebrados, dos vertebrados, né? Fala dos pássaros, fala dos mamíferos marinhos, e a gente vai fazendo essas categorias. Mas isso é muito posterior ao texto escrito. Quando a Bíblia fala, então, de animais voadores, é animais voadores. Aí encaixa pássaros, aí encaixa os morcegos, aí gafanhoto, né, insetos. O que são? São animais voadores, são bichos voadores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas podem tentar apontar para discrepâncias na Escritura, ou até tentativas de apontar para erros teológicos, que são erros baseados em palavras. Tem gente que fala assim, mas a Bíblia ela cai em contradição, porque num lado diz que Deus nunca se arrepende, mas a gente vai para outros textos e diz que Deus se arrependeu do homem que ele havia criado. Eu falo, peraí, mas a gente tem que entender que isso é uma tradução, nós estamos traduzindo uma palavra para caber de alguma forma no nosso vocabulário. O termo que é usado, por exemplo, para arrependimento, também é usado para uma consternação interior, ficar chateado, ficar triste, ficar abatido, ter o coração condoído com uma situação. Não arrependimento de, poxa, eu não devia ter feito isso. É uma ideia de aquilo provocou em Deus sentimentos profundos de tristeza. Então aí a gente vai entendendo que, poxa, a nossa tradução, ela não é inerrante. Quando nós falamos das doutrinas em relação à Bíblia, nós cremos que a Bíblia é inerrante. Nós cremos que ela não tem erros. Mas nós estamos falando da Bíblia que foi escrita e não da Bíblia que chegou até nós. A Bíblia que chegou até nós, com certeza tem erros. Erros de escrita, erros de formação sintática. Por quê? Porque ela é uma tradução do texto original. E nenhuma tradução é perfeita. A gente não consegue falar a mesma coisa do mesmo jeito em outro idioma. O que a gente precisa fazer é uma tentativa de aproximação do significado daquilo que foi dito numa língua para que a gente possa entender em outra língua. Tem palavras que sequer têm tradução. Tem palavras que são usadas no grego e no hebraico que a gente precisa de uma frase inteira para poder explicar o que aquela palavra quer dizer. E se a gente fosse traduzir todas as palavras assim, a Bíblia teria 5 vezes o tamanho que ela tem. Porque as palavras têm significados extensos. E aí a gente vai tentar traduzir para a nossa linguagem, no século XXI, com uma mentalidade que não é oriental, mas ocidental, e aí a gente tem dificuldades, de fato, para fazer a tradução. De novo, é por isso que é tão importante a gente entender a preciosidade que nós temos de poder estudar as Escrituras, de poder estudar a Bíblia, de poder fazer teologia. Aquele que diz, não, eu gosto é da Bíblia, eu não gosto de teologia, está falando uma estupidez, porque a Bíblia que nós temos é resultado de muito esforço teológico, de traduzir de uma forma que chegue para nós o sentido do qual o texto foi escrito, ainda que tenhamos essa diferença ou essa distância no tempo, na cultura e na linguagem. Amém? Todo o preâmbulo. Por isso que é importante nós entendermos essas coisas que são técnicas. Sim, são técnicas. Elas mudam alguma coisa
na minha vida prática de oração? Talvez te dê um pouco mais de deslumbre em relação à graça de Deus ao conservar as Escrituras, né? Mas nos trazem esse entendimento. Então, o que diz respeito à Bíblia hebraica, e agora vamos pensar na Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, embora a Bíblia cristã contenha uma parte significativa aí, né, como sendo a própria Bíblia hebraica, aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, mas primeiramente o que nós tínhamos era a Bíblia hebraica. E é essa Bíblia hebraica que é o material do qual os apóstolos trabalham e pregam. Quando Paulo fala, por exemplo, sobre Timóteo, fala, Timóteo, eu conheço a sua avó, eu conheço a sua mãe, eu sei que a fé que elas têm é a mesma fé que você tem, essa fé você recebeu, e essa fé está apoiada nas Escrituras. O que Paulo está falando é do Antigo Testamento, não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito, Paulo está começando a escrever as suas cartas. E ele chama então essas Escrituras de as Sagradas Escrituras. Quando Pedro começa a pregar lá em Atos capítulo 2, no meio da sua pregação, apresentando Jesus, ele diz, isso tudo que está acontecendo é para que se cumpra o que disse o profeta Amós. Ele olha para o Antigo Testamento. Jesus, lá em Lucas capítulo 24, quando está com aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus ressurreto, eles não enxergam que é Jesus, né? A Bíblia diz que Deus de alguma forma, Jesus de alguma forma, faz com que eles não o reconheçam como o Cristo ressuscitado, e Jesus então vai conversando com eles ao longo do caminho, né? Eles estão bem tristes, Jesus fala, por que vocês estão tristes? Você não sabe o que está acontecendo? Será que você é o único estrangeiro que não sabe o que está acontecendo? Veio Jesus, a gente achava que ele era o Cristo, mas ele foi morto e já tem 3 dias que isso aconteceu. E Jesus foi, ao longo de todo o caminho, falando o que dizia a respeito do Cristo, ele, a partir da lei, dos profetas e dos salmos. E foi pregando para eles, a partir da Escritura. Qual a Escritura? A Bíblia hebraica. Então já havia uma Bíblia hebraica. E quando os cristãos iam pregar a Jesus, antes de terem os textos do Novo Testamento, eles podiam recorrer à Bíblia hebraica. Porque, deixa eu dar um mega spoiler aqui para você. A Bíblia toda fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda é sobre Jesus. Ela aponta para Jesus do começo ao fim. Então, quando os apóstolos entenderam, ele é o Messias esperado, então é fácil pregar sobre Jesus, é só olhar para o Antigo Testamento e olha só, não é que é mesmo? Não é que os textos antigos falam sobre Jesus? Então já havia essa Bíblia hebraica, ela foi passando por esse processo de padronização, chegou a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, posteriormente esse grego foi traduzido para o latim, né, na famosa Vulgata Latina, aí já foi a Bíblia toda, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, por isso que eu deixei ela numa corzinha diferente aí, que embora nós estamos falando aqui primeiramente da Bíblia hebraica, mas essa tradução da Vulgata foi de todo o texto grego. Aí, em paralelo a isso, nós estamos vendo também os maçoretas, fazendo aquela adaptação do texto, colocando aquelas pontuações para que agora tenha vogais no texto que era só consoantes, para ficar mais claro o texto. E aí, por último, a divisão em versículos, que vai acontecer lá no ano de 1440. Olha só, muito distante, né, dos escritos originais, para isso que nós temos hoje com uma Bíblia fechada, organizadinha, encadernada, dividida em capítulos, dividida em versículos. Tá certo que essa divisão de capítulos e versículos às vezes mais atrapalha do que ajuda em alguns casos. Às vezes uma ideia ela é cortada por um capítulo e tem vezes que a pessoa está lendo e ela, não, eu me comprometi a ler 3 capítulos por dia, né? Aí ela corta a ideia, porque a ideia continua no capítulo seguinte. Tem, inclusive, depois se você quiser dar uma olhada, estava lendo essa semana, falei, olha aqui um exemplo desse. Atos capítulo 7, nós vemos lá o relato a respeito da defesa que Estevão faz, e depois ele é apedrejado, e a gente vê exatamente essa ideia de um versículo que foi quebrado na hora dessa divisão do capítulo. Então, Atos 7, lá no versículo 60, que é um capítulo extenso, 60 versículos. No versículo 60, vai dizer, então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado, e depois que ele disse isso, morreu. Aí há uma quebra. Mas o capítulo 8 começa dizendo, e Saulo consentia na morte de Estevão. Aí o verso 2, naquele dia teve início uma grande perseguição. Então, claramente, o texto está quebrado no meio. Tanto é que, provavelmente na sua Bíblia, o versículo 1 do capítulo 8 está juntinho com o último versículo do capítulo anterior,
tem um espaço e aí tem o versículo 2. Para dizer, olha, na tradição, essa é a divisão do versículo. Mas parece que a divisão mais natural é que o capítulo 8 começaria, de fato, no versículo 2. Mas como já ficou consagrada esse tipo de divisão, não vai se mexer mais nisso. E, inclusive, uma nota aqui, a nossa divisão de capítulos e versículos não é a mesma que a da Bíblia hebraica. Embora a Bíblia hebraica se inspirou muito nos nossos capítulos, mas não é a mesma. E, inclusive, a da Bíblia católica também não é igual a nossa, porque ela se inspira, principalmente no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, na divisão da Bíblia hebraica. Então, nos Salmos, você vai ter essa dificuldade, por exemplo. Às vezes você vai procurar um Salmo que na nossa está com um número, na Bíblia católica está com outro número. Na Bíblia, por exemplo, de Jerusalém, se eu não me engano é de Jerusalém, o Salmo 23 não é o Salmo 23. Você vai lá, é um outro número. Por quê? Foi agrupado de uma forma diferente. Todos os versículos estão lá, no Salmo inteiro, todos os versículos estão lá. Mas a forma como foi agrupado, às vezes um versículo que para nós é dividido, eles vão juntar. Então, 2 versículos viram um versículo só. E isso vai mudando a quantidade de versículos no capítulo, e isso vai mudando a disposição em que os textos aparecem. E isso acontece na Bíblia hebraica, isso acontece na Bíblia católica em relação à nossa Bíblia. Mas, eu não sei você, eu sou grato a Deus pela divisão de capítulos e versículos. Imagina antes, como é que fazia para encontrar um texto? Jesus falou tal coisa. Aonde que ele falou? Está lá em Lucas. Em que lugar? Vixe, vamos lá. Vai passando o dedo, vamos contando a quantidade de linha, mais ou menos, chega ali na história, sei lá, chega na parábola dos 2 irmãos. Aí conta 4 linhas. Então, é esse texto daqui. Imagina a dificuldade. Então, a gente tem agora mais facilidade para poder conversar e transitar em relação aos textos. No hebraico, alguns capítulos ou alguns livros eram mais fáceis de encontrar isso porque, por exemplo, alguns usam aquela ideia de acróstico, de versículo começar com uma letra específica. Então, era mais fácil de fazer esse encontro. Mas, de uma maneira geral, isso não acontecia. Eu passei tudo aqui, Então, vamos lá. Aí a gente começa agora com a Bíblia, ou os textos cristãos e a Bíblia cristã. Aqui eu estou dividido em 2 categorias, Textos cristãos como sendo os textos do Novo Testamento e a Bíblia cristã como sendo esse compêndio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Então, é bom nós lembrarmos que os judeus, até o ano 70, que foi quando Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, aquela grande perseguição que o Império Romano trouxe sobre Israel, até o ano 70, os israelitas contavam com uma série de benefícios governamentais, por assim dizer. Desde o Império Grego, com a ajuda dos próprios judeus à época, então havia bastante licenciosidade com a própria religião judaica. Os judeus tinham uma certa liberdade para se autogovernarem dentro de Israel. Os judeus podiam não trabalhar no sábado, enquanto todo o Império Romano trabalhava, os judeus podiam não trabalhar. Eles eram livres de alguns tipos de tributos, e eles podiam cobrar alguns tipos de tributos, por exemplo, o tributo do templo eles podiam cobrar. Então havia uma série de benefícios. Dentre os benefícios, a própria liberdade religiosa dos judeus. Enquanto que outras religiões podiam ter as suas práticas de fé, mas tinham que também adorar ao imperador, os judeus tinham essa desculpa de não precisar fazer nada disso. Então eles contavam com essa liberdade de professar a sua fé, de ter a sua sinagoga, de ter os seus textos inspirados e de, inclusive, de ter pessoas profissionais para poder serem os escribas da sua própria tradição. Então, para copiar os textos. Quando o cristianismo nasce, ele nasce como uma ramificação do judaísmo. E durante um tempo estava tudo bem. Mas com o passar do tempo se percebeu que cristianismo não era um ramo do judaísmo, era uma outra coisa, principalmente por causa da perseguição que os próprios judeus traziam sobre os cristãos. E isso acendeu uma chama sobre o Império Romano, que não tratava os cristãos da mesma forma que tratava os judeus, inclusive com muita perseguição em relação aos cristãos. O Sinédrio judaico perseguia os cristãos
com o aval de Roma. É isso que a gente vê no livro de Atos. É isso que é a figura de Paulo. Paulo não era um soldado romano. Paulo era um enviado do Sinédrio, um judeu enviado do Sinédrio. Mas ele tinha a anuência do império para prender pessoas. E, inclusive, fazia-se vistas grossas, até mesmo por apedrejamento de cristãos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Estevão. Então, veja, havia um tipo de benefício que os judeus tinham que os cristãos não tinham. E por que eu estou contando isso? Porque é natural que a preservação, então, dessa tradição da Bíblia hebraica acontecesse de maneira mais fácil, porque tinha ali os escribas profissionais com a anuência do Estado. Já os cristãos precisavam fazer as coisas com muita pressa, às escondidas. Inclusive, não podiam ficar usando tanta gente profissional assim. Então, uma vez que nós temos os autógrafos, os textos originais, então, João, Paulo, não João Paulo, mas João, vírgula, Paulo, né? Escreve o seu texto, ou um amanuense escreve o texto, aí esse texto é levado até a igreja, aí aquilo é discutido, a igreja vê a importância daquele texto, aí outra igreja quer saber, peraí, mas essa carta é nossa, faz uma cópia e leva para lá, aí começam as cópias, muitas vezes feitas por leigos, e leigos não no sentido de gente que não sabia ler e escrever, mas gente que não era profissional, gente que não fazia isso por ofício, gente que tinha que fazer isso com rapidez, com pressa. Então, até o ano de 313, vamos pensando na linha temporal aí, tá? Então, até, sei lá, o ano 90, mais ou menos, que nós temos a composição dos escritos. Então, sendo escrito o texto. O texto de João, provavelmente, foi escrito por volta do ano 90 da era cristã. Então, tem os autógrafos. Aí, esses textos estão circulando pelas igrejas, estão sendo copiados, né? Quando chega lá por volta do ano 150, começa uma grande perseguição para com os cristãos. É nessa perseguição que Pedro é morto, é nessa perseguição que Paulo é morto, é nessa grande perseguição dos cristãos. Então começa essa dificuldade na manutenção de uma qualidade estética no texto. É tudo rápido, é tudo corrido, é gente escrevendo do jeito que dá, né, para preservar o texto. No ano 313, acontece algo que é conhecido como o Édito de Milão, que é quando o cristianismo deixa de ser ilegal. Então, os cristãos agora podem dar uma respirada. Ó, vocês não vão morrer mais pelo fato de serem cristãos. Vocês podem ter a religião de vocês e não vão ser perseguidos pelo Estado por causa disso. Então, a partir do texto desse Édito de Milão, agora os cristãos podem organizar os seus textos. Embora os textos já fossem conhecidos, já circulassem de maneira meio que underground, de maneira meio marginal, por assim dizer, nas igrejas. Agora esses textos podem ser organizados, pega a quantidade de cópia que tem e chama os escribas profissionais, né? E vamos padronizar esse texto. E aí começam então os textos mais bonitinhos que a gente tem dos manuscritos antigos. Um deles é esse texto aqui, ó, que é já pós período de Constantino, né? Esse aí é a Bíblia mais antiga que a gente tinha. Aí já temos o texto em grego, né? Num tipo de grego que a gente chama de uncial, que é só letra maiúscula, não tem letra minúscula. Diferente do hebraico, o grego tem vogal, tá? Então já é uma ajuda muito boa, né? Mas aqui tudo em maiúsculo, sem vírgula, sem ponto, sem espaço, tudo coladinho, né? O máximo que a gente vê são espaços aí no final de uma sentença, né? Vocês conseguem enxergar meu laserzinho aí? Então aqui a gente tem um espacinho. Mas fora isso, olha, todas as linhas escritas mais ou menos de forma uniforme, olha. A separação está mais ou menos nas ideias. Você vê alguns espaços aqui, mas do resto, coladinho. É vogal colada, né, é artigo com verbo, está tudo juntinho ali, né? E aí temos texto. Já é muito melhor do que o texto hebraico sem os pontinhos. Mas ainda assim é complicado, é difícil. E aí, então começam essas tentativas de padronização para que o texto fique mais fluido e mais fácil de ler. A primeira coisa que tem que fazer é exatamente colocar ponto, né? Colocar espaço e usar então as letras minúsculas. E isso vai acontecer aí a partir do ano 300 e pouco, já no século IV, que a gente vai ter essas diferenças. Aí eu tenho um exemplo aí
do texto, esse aqui é o texto bizantino. Então, vocês conseguem ver aí, ó, tem umas letras maiorzinhas que são os maiúsculos, tá vendo? E aí você já encontra espaços, você já encontra aí aqui ó, umas notas marginais, tá vendo? Aqui está uma página inteira. Então aqui já começa uma padronização mais fluida do texto, assim como os hebreus tinham os seus copistas, agora os cristãos têm os seus copistas e podem fazer esse trabalho de uma maneira mais fluida, né? É bom lembrar, e aí eu não quero apelar muito para a história, mesmo porque não era uma matéria que eu gostava muito na época de escola, né? Mas durante o tempo do Império Romano, houve um tempo em que o Império ele foi dividido, né? Entre o Império do Oriente e o Império do Ocidente. O Império do Oriente ficou conhecido com esse nome de Império Bizantino. E aí, com o passar do tempo, a própria igreja foi ganhando muitos contornos diferentes no Oriente e diferentes no Ocidente. Sendo que o Ocidente, a capital mais importante era Roma, né? De onde vai surgir, posteriormente, a Igreja Católica Apostólica Romana, que vem de uma cisão da Igreja do Oriente, que fica sendo conhecida como a Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Ortodoxa. Então veja, antes da Reforma Protestante, já teve uma divisão, a ponto de que tinham duas pessoas importantes. Na verdade, o Império Bizantino foi dividido antes do papado em regiões. Cada uma dessas regiões tinha a sua voz maior, por assim dizer, né? Mas os principais eram o que ficava em Roma e o que ficava em Constantinopla, no Oriente Médio. Constantinopla vem de um homem chamado Constantino, que foi aquele que deixou com que os cristãos fossem cristãos, e ele disse que se converteu. Há dificuldades para saber se ele de fato se converteu mesmo ou se foi só uma jogada política. Então, em Constantinopla havia ali uma figura de autoridade. Quando eles começaram a brigar e ter algumas divergências teológicas, aí o de cá excomungou o de lá e o de lá excomungou o de cá. Então, tinha uma dupla excomungação. E aí começou essas dificuldades, e aí a gente vai para muitos textos bizantinos, que são diferentes dos textos do Ocidente, mas nessa questão estética. Então, a gente tem aí esses textos em grego, mas entre os bizantinos. Porque quando vai para Roma, é o latim que manda em Roma, né? Então, logo, a Bíblia é traduzida para o latim, que ficou conhecido como a Vulgata. Aí, então, tem a Bíblia em grego, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e tem a Bíblia, agora, a Vulgata, a Bíblia em latim. E aí já tem essas dificuldades. De novo, por que isso é importante? Porque quando a Bíblia vai ser traduzida para a nossa língua, a gente vai correr atrás disso tudo. Dos textos antigos, entre os bizantinos, dos textos massoréticos antigos, entre os judeus, e do texto antigo da Vulgata latina, entre os cristãos do Ocidente. Está claro isso, gente? É muito enrolado. Tem uma dificuldadezinha aqui e ali, né? Mas é só para entender a dificuldade mesmo. É bom que seja difícil, para a gente entender o valor, né? Então aí vem a Vulgata latina, né? Já no século V, como a gente já viu anteriormente. Então lá no ano de 1050, mais ou menos, que vai ter essa dupla excomungação aí da igreja antiga, que aí vira então a igreja católica, apostólica, romana, aí vem a romana, e aí fica a igreja ortodoxa. Inclusive até há pouco tempo atrás, eu não lembro qual papa que foi, se foi o João Paulo ou se foi o Ratzinger, já foi agora, nessa época que a gente está vivo, né? Que deu um perdão lá como é que é o nome que eles falam da ortodoxa? Ancião? Acho que é ancião. O ancião da igreja ortodoxa, que é o papa deles lá, né? O chefe maior. Então aí ele disse, não, vocês não estão excomungados mais, não. Estão desexcomungados. Aí agora tem essa reaproximação. Mas ela é só pro forma mesmo. Continua assim, separado a igreja católica dos ortodoxos. Aí depois disso vem a divisão em capítulos da Bíblia, que é feita pelo Langton. Ele era arcebispo de Canterbury. E ele faz isso na Vulgata latina. Lembra? A Vulgata foi traduzida do grego para o latim, aí ele vai lá e faz a divisão de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, em capítulos.
os hebreus vão se aproveitar um pouco dessa divisão em capítulos, né? Não de maneira completa, mas vai ficando mais integrado à medida em que os textos cristãos, ou a Bíblia cristã, vai ganhando projeção. Ela passa a ser muito impressa, ela passa a ser muito difundida no mundo a partir do ano de 1500, desde da invenção da prensa. Então isso vai influenciando também a Bíblia hebraica para usar esses capítulos. E por último, aí a divisão em versículos, que vai acontecer também lá em 1550, olha só, 1550. Já tem até Brasil na época. O Brasil já tinha até nascido, né? Tinha sido descoberto aí. E é nessa época que a gente vai ter a divisão da Bíblia em versículos. Primeiramente é o Robert Anstey que faz isso, também conhecido como Stefanos. Primeiramente ele vai colocar os versículos no grego do Novo Testamento e posteriormente na Bíblia toda da Vulgata Latina. Vai ter isso aí. Ok? Alguma dúvida aí? Essa complicação toda? Não? Ok. Ali na pontuação de espaçamento, por aquele exemplo que você deu, já era o papel. Não sei se era o papel ainda. Ainda muito papiro, muito pergaminho, mas eu não sei se já o papel entra nessa conta. Porque o papel vai ficar popularizado a partir do trânsito com os chineses. É a China que vai popularizar o uso do papel. E aí é nesse trânsito que vai difundir pelo mundo. Mas até então ainda muito pergaminho, principalmente, porque é o que durava mais, né? Mas já o uso daquela tecnologia dos códices, não mais o rolinho, né? Mas o tipo de livro já encadernadinho, né? Mas mais perto do moderno que a gente tem. Inclusive, agora a gente entra nessa ideia dos livros da Bíblia do Novo Testamento, né? Aquilo que a gente chama de cânon, ou os livros canônicos. Vai chegar um momento em que a igreja precisa dizer, poxa, quais são os livros que a gente vai levar? Né? Principalmente com o códice. Quais são os livros que a gente vai encadernar para carregar junto? Né? E aí começam as listas e começam as ideias. Já há no Novo Testamento uma visão de que os textos que eram escritos ali pelos apóstolos, que eles tinham o mesmo valor religioso e autoritativo que o Antigo Testamento. A gente já vê isso no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro vai falar a respeito dos escritos do apóstolo Paulo. Segundo de Pedro, capítulo 3, muito provavelmente Pedro está escrevendo e Paulo já havia morrido. E ele escreve para uma região a qual Paulo havia escrito várias cartas e tinha pregado várias vezes, a região ali da Ásia Menor. E então, ao escrever, Pedro diz, considerem a longanimidade do nosso Senhor como a oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, já há um reconhecimento, existem escritos que estão transitando entre as igrejas. Verso 16. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, já se sabia de muitas cartas escritas por Paulo, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, Pedro está dizendo, Paulo escreveu muita coisa, Paulo escreveu muitas cartas. Esse, inclusive, assunto que ele está tratando, Paulo escreveu nas suas cartas. E ele diz, e tem gente que está deturpando as coisas que Paulo escreveu. Mas isso é normal. Eles fazem isso com os textos de Paulo do mesmo jeito que fazem com as demais escrituras. E colocam, então, os textos de Paulo com o mesmo pé de autoridade da Bíblia hebraica. Então veja, Pedro, apóstolo para a igreja, dizendo, igreja, considere o que Paulo escreveu tão autoridade, tão canônico, como todos os textos do Antigo Testamento. E a gente vai ver que há um momento em que Paulo está escrevendo sobre salário pastoral. E ali ele diz, a Escritura diz, para não atar a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aí você vai procurar onde é que a Bíblia diz, onde que as Escrituras dizem isso. Bom, a boca do boi que debulha, ok, está lá no Antigo Testamento. Mas digno é o obreiro do seu salário, está nos escritos de Lucas, está no Evangelho de Lucas. O que Paulo está dizendo? O texto do Luquinhas, não sei, o outro Lucas, o texto do Luquinhas é Escritura.
assim como o texto do Antigo Testamento, a Escritura. Então veja, há um entendimento dentro do próprio cânon ali que está sendo formado, de que os apóstolos sabem que estão escrevendo Bíblia. Sabem que aquele texto é autoritativo. Agora, tudo que foi escrito é autoritativo? Tudo que foi escrito é Bíblia? Bom, com certeza não. Porque Paulo escreveu muita coisa que a gente não tem. E muita coisa que a igreja não partilhou, não levou de um lado para o outro. Por exemplo, quando a gente vai para Coríntios, lendo as 2 cartas de Coríntios, a gente sabe que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para Coríntios. Porque na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, sobre aquilo que vocês me escreveram e eu já disse em carta, eu reitero. E ele fala alguma coisa. Então ele diz, vocês já me escreveram e eu já respondi. E agora eu vou responder de novo. Então tem uma carta antes da primeira carta de Coríntios. E tem uma carta entre a primeira e a segunda carta de Coríntios, de acordo com o nosso cânon. Então, para Coríntios, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas. Mas a gente tem só 2. Paulo fala para os colossenses, olha, levem essa carta para Laodiceia e leiam a carta de Laodiceia também. Cadê a carta de Laodiceia? Nós não temos. Será que foram só Pedro, Mateus, João, quem mais? Entre aqueles que caminharam com Jesus, que escreveram coisas? Será? Bom, mas se os outros escreveram, a gente não tem. E por quê? Porque a igreja vai reconhecendo de maneira orgânica, ao longo da sua história, os textos que vão circulando. Quando a gente chega num ajuntamento de livros, uma das coisas, ou a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, uma das coisas que a gente tem como regra ou como parâmetro para dizer isso aqui é a escritura sagrada ou não, é exatamente a própria aceitação da história da igreja primitiva. A igreja reconhecia, esses textos são palavra de Deus, são úteis e que, embora Paulo escreveu para os Efésios, esse texto serve para a igreja toda. Embora Paulo tenha escrito aos Colossenses, esse texto rodava as igrejas todas. Então esses textos vão se popularizando, ao ponto de que muito cedo na tradição cristã vão se fazendo esses ajuntamentos de reconhecimento. Veja, não é conferir à Bíblia a sua forma, mas é reconhecer que essa forma já estava ali. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, é mais fácil entender o cânon do Antigo Testamento, porque Jesus endossa ele, né? Jesus usa exatamente a divisão que os hebreus faziam. Então é fácil. Agora, quando a gente vem para o Novo Testamento, a igreja vai percebendo, assim como os hebreus perceberam, aquilo que era um texto religioso, que era diferente de um texto canônico. O que é um texto religioso? Um texto que fala de Deus, um texto que é bom, que é inspirativo. É um texto que não tem coisa errada, mas que não está em mesmo pé de igualdade com as Escrituras. Então você pega aí um bom livro hoje, de um autor cristão, é um bom livro. Está cheio de versículo bíblico, teologia saudável, mas não é a mesma autoridade da Bíblia. É um livro cristão, é um livro bom, é um livro que traz aplicações, mas não está em pé de igualdade com a Escritura. E isso, ao longo da história da igreja, isso vai ficando claro, ao ponto de que nas cartas que nós temos entre os pais da igreja, por exemplo, a gente vai vendo organizações que apontam para um texto muito, mas muito parecido com esse que nós temos final. Um conjunto de textos muito parecidos com esse. Por exemplo, a gente tem um autor antigo, o primeiro conjunto de livros que foi reconhecido como autoritativo são os livros de Paulo, as cartas de Paulo. Isso é conhecido como Corpus Paulino. Então, o próprio Pedro está reconhecendo, né, que os escritos de Paulo são escritura. Mas a gente vai vendo, por exemplo, aqui, Justino Mártir. Está lá, ele viveu entre 100 e 165 depois de Cristo. Veja, João, o apóstolo, morreu no ano 101. O último apóstolo. Então, Justino Mártir está ali coladinho com João. Inclusive, a gente tem relatos históricos de discípulo de apóstolo. A gente tem palavras de gente que caminhou, por exemplo, com o próprio João, e que aprendeu de João e que passou nos seus escritos para nós um pouco a respeito dessa tradição do que é a Escritura. Justino Mártir está aí nessa época, ano 100 depois de Cristo. E ele diz
que no dia que se chama sol, aí é o equivalente ao nosso domingo, né? Os americanos chamam de Sunday, né? Que vem exatamente dessa tradição de chamar o primeiro dia da semana de o dia do sol. Isso era uma tradição romana. E ele diz, então, no domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, olha aí, as memórias dos apóstolos, ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Olha, Justino Mártir está dizendo o seguinte, a igreja se reúne em culto, e no culto se lê os escritos dos apóstolos, ou as memórias dos apóstolos. Assim como se fazia na sinagoga judaica, em que uma das partes do culto era a leitura da Bíblia hebraica, principalmente a Torá e algum profeta, está dizendo, olha, os cristãos estão fazendo algo muito parecido, mas eles leem as memórias dos apóstolos e algum escrito dos profetas. Então, olha só, muito cedo na história da igreja, já se vê os escritos do Novo Testamento sendo utilizados de maneira litúrgica, de maneira cultica. Tá? Eusébio de Cesareia vai citar Papias, e Papias já é antes de Justino Mártir. Papias viveu aí entre o ano 70 e o ano 163. Papias conviveu com João, o apóstolo. E ele vai dizer então que o presbítero, é assim que se chama, eles chamavam o Papias, Eusébio vai dizer, o presbítero, também dizia o seguinte, Marcos, sendo o intérprete de Pedro, tudo o que registrou, escreveu com grande exatidão. Não, entretanto, na ordem em que foi falado ou feito por nosso Senhor, pois não ouviu, nem seguiu nosso Senhor. Olha o que Papias está dizendo, que Eusébio está dizendo. O Papias me disse que Marquinhos escreveu as memórias de Pedro, não necessariamente de forma cronológica, porque Marcos não andou com Jesus, Marcos não ouviu Jesus, mas o que ele escreveu foi aquilo que Pedro contou. Ó, a continuação, ele diz, mas, conforme se diz, conviveu com Pedro, que lhe deu tanta instrução quanto necessária, mas não elaborou uma síntese dos discursos de Nosso Senhor. Está falando, Pedro contou as coisas que Jesus fez, embora Pedro não tenha feito uma síntese. Pedro não sentou e escreveu as coisas que Jesus fez. Pedro não colocou numa linha histórica as coisas que Jesus fez. Mas Marcos pegou tudo aquilo que Pedro falou sobre a vivência dele com Jesus e escreveu. Ele diz assim, Marcos não errou em nada ao escrever alguma coisa como ele as recordava, pois teve o cuidado de atentar para uma coisa. Que coisa é essa? Não deixar de lado nada que tivesse ouvido, nem afirmar nada falsamente nesses relatos. Aí ele vai dizer, inclusive, que Mateus escreveu os oráculos divinos na língua dos hebreus e cada qual interpretou como pôde. Veja, a gente está vendo Eusébio falando, Papias, estava lá, ele era discípulo de apóstolo. E ele viu que Marquinhos, João Marcos, escreveu as memórias de Pedro. Não está no jeito cronologicamente organizado, porque ele escreveu a partir daquilo que Pedro pregou. Que Pedro não sentou e falou assim, olha, eu vou te contar passo a passo. Primeiro foi isso, depois isso, depois isso. Ele não fez isso. Ele está fazendo uma coleção de todas as coisas que Pedro contou sobre Jesus e colocou no seu registro. Então, muito provavelmente, Marcos seja o primeiro evangelho. Aí faz sentido quando a gente vai para Lucas, e Lucas fala, olha, muitos já empreenderam esforços para ter um relato ordenado de todas as coisas que sucederam. Ele diz, eu mesmo investiguei todas essas coisas e fui atrás daqueles que são as testemunhas oculares de tudo o que aconteceu, para dar a você, Teófilo, certeza das coisas que você crê. É o primeiro capítulo de Lucas. Lucas está dizendo, gente, já tem coisa escrita que é fiel, mas o que eu vou tentar fazer aqui é colocar isso de maneira organizada e cronológica. Então Marquinhos escreveu tudo bem, e aqui Papias está dizendo, fica tranquilo, porque uma coisa Marcos fez, ele escreveu tudo aquilo que ele ouviu, e ele não escreveu nada daquilo que ele não ouviu. Ele não escreveu coisas falsamente, ele se manteve naquilo que ele aprendeu do próprio Pedro. Então esse é o testemunho de Justino, esse é o testemunho de Papias, relatado por Eusébio, e aí a gente vê aqui Irineu de Leão também. Irineu de Leão já é
essa segunda leva aí de pais da igreja, viveu em torno do ano 130 a 202, e ele vai dizer: Mateus publicou entre os hebreus um evangelho escrito na própria língua deles, enquanto Pedro e Paulo anunciavam Cristo em Roma e lançavam os alicerces da igreja. Marcos, discípulo de Pedro, nos entregou escrito o essencial da pregação de Pedro. A mesma coisa que Papias falou. Lucas, discípulo de Paulo, registrou em um livro o evangelho pregado por seu mestre. Então, Lucas registrou o evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo e que ele mesmo foi pesquisar. Na sequência, João, o discípulo do Senhor, que se inclinou em seu peito, produziu por último seu próprio evangelho quando habitava em Éfeso, na Ásia. Então aqui agora, Irineu está dizendo, olha, Marcos escreveu, Mateus escreveu, Lucas escreveu, está falando dos 4 evangelhos, já no ano 130, um pouco depois do ano 130 da era cristã, já no início do 2º século, muito perto da própria escrita desses textos. A igreja já tinha esses textos como sendo de autoridade apostólica e de autoridade canônica. Então, ao falar aí desse cânon, já por volta do século II, os evangelhos e as cartas de Paulo tinham o mesmo status da escritura do Antigo Testamento. Já no século II, já se via os escritos de Paulo e os 4 evangelhos como a mesma autoridade. E já se tem também listas antigas que falam da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, que falam da primeira carta de João, que falam de Apocalipse. Tem um pouco mais de dificuldade com algumas cartas, como a segunda carta de Pedro, e isso é explicado também, né? Porque a primeira carta e a segunda carta de Pedro, o original, ou o texto manuscrito, o grego é bem diferente. O grego da primeira carta é mais polido, é mais bonito, as conjugações verbais estão ali certinhas. E já a segunda carta de Pedro, o grego é mais sofrível. A explicação é simples, né? Amanuenses. Ou o primeiro amanuense era muito bom e o segundo era muito ruim, ou o primeiro amanuense era muito bom e o segundo foi Pedro, que não era letrado. Quando Pedro vai pregar lá em Atos, Pedro e João, uma das coisas que levantam a lebre e falam assim, esses caras de fato viram a Jesus, é que eles reconhecem que Pedro e João não eram homens letrados. É isso que o texto diz lá. Atos capítulo 4. Reconheceram que eles não eram homens cultos, não eram letrados, não era gente que tinha o costume de escrever, de falar bonito. Então, por algum motivo, o grego é diferente. Mas logo se dirime também essa dificuldade e a segunda carta de Pedro é entendida também como uma carta que veio do próprio Pedro. Então, em resumo, os textos que chegaram para o cânon do Novo Testamento têm esses parâmetros para dizer se de fato são inspirados ou não. A primeira coisa que era vista era essa tal de ortodoxia, ou a regra de fé. Ou seja, o texto, primeiramente, não pode ser discordante ou destoante de todo o resto da Bíblia. Porque se é o Espírito que inspirou, o Espírito não vai desdizer uma coisa que ele já disse. Faz sentido, não faz? Assim, se tem alguma coisa que é contra o resto, não dá para dizer que esse é um texto inspirado. E lembra que aqui a gente já está colocando Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas de Paulo no bolo. Então a gente tem um corpo muito, muito robusto de doutrina cristã já para poder fazer esse julgamento. Então aí, primeira coisa, é ortodoxo? Ele se encaixa? Ele está junto? Ele não nega, ele não traz ideias que são contrárias àquilo que nós já temos como Escritura Sagrada? Ok, passou nesse primeiro ponto? Se não passa nesse primeiro ponto, nem se vê o resto. Nem se vê o resto. Não importa, foi um discípulo de apóstolo que escreveu, ele era colega do apóstolo, não, ele está falando coisas que não tem nada a ver com o resto. Então ele viajou nessa. Né? Nem passava para o próximo ponto. Aí o segundo ponto é a apostolicidade. Ok, é um texto bom. É um texto que concorda com todo o resto da Escritura. É um texto útil. Mas ele foi escrito por algum apóstolo? Ou ele foi escrito por alguém que teve um contato direto com o apóstolo, como é o caso de Lucas, como é o caso de Marcos, que é reconhecido, eles não são apóstolos de primeira onda, né? Mas Lucas caminhou lado a lado com Paulo. Marcos caminhou
com Pedro. Então, eles estão diretamente ligados. Então, aí vem essa apostolicidade. É um texto reconhecidamente ligado a algum apóstolo. E aí, por último, a própria catolicidade. E a ideia de catolicidade, a ideia de católico, né, é a igreja, não é a igreja, mas é a ideia de universal, que também não é igreja, né, mas a ideia de um texto que seja mundial, que também não é igreja, né, e nem internacional, que também não é igreja. Então, a ideia aqui é de um texto que já corria com fama em todas as igrejas, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Olha que coisa interessante. Dentre as tradições cristãs, nós temos os protestantes, nós temos os católicos apostólicos romanos e nós temos os católicos ortodoxos. A gente tem algumas divergências em relação ao Antigo Testamento. Nós, reformados, protestantes, ficamos com o cânon dos hebreus. Os hebreus chamavam isso de Bíblia. Jesus diz que isso é Bíblia, então para nós é isso que é Bíblia. Os acréscimos a gente não fica. Aí a gente briga com os católicos, com os ortodoxos, que eles colocam mais uns livros lá que a gente não... Isso aí não estava na primeira edição, isso aí vocês colocaram depois. Tanto que eles chamam de deuterocanônicos, que são um cânon de segunda onda, né? Mas no que diz respeito ao Novo Testamento, nós estamos na mesma página. Os católicos romanos, os católicos ortodoxos e os protestantes reconhecem os mesmos textos. E a gente vai lá para os coptas, no Egito, reconhecem os mesmos textos. A gente vai para os cristãos de origem aramaica, um grupo pequenininho, que tem na região da Arábia, e eles reconhecem estes mesmos textos. Então, dentro de todas as tradições cristãs, nós reconhecemos todos esses textos, sem acréscimos e sem faltas, como sendo textos inspirados, né? O que é, por si só, um milagre, né? Um milagre a gente concordar com todo mundo e todo mundo concordar em relação a estes livros. Então, essa catolicidade, essa aceitação que foi disseminada ao longo de toda a história da igreja, foi levada em conta na hora de dizer, de fato, esses textos são reconhecidos na história da igreja como sendo textos autoritativos e inspirados, porque as igrejas reconheceram isso. Então, veja, o processo não é, a igreja diz, esta é a Bíblia. Na verdade, o que a igreja está fazendo é reconhecendo aquilo que, ao longo da história da igreja primitiva, já se sabia o que era a Bíblia. Então, quando a gente vê as listas, ou a gente vê também o próprio cânon mais antigo, o cânon de Cartago, já no século IV, que a gente está vendo ali, a gente dizendo, gente, ao longo da história, todo mundo sabe que estes são os livros inspirados. Aí vem um cara chamado Marcião, um Márcio grande, né? Marcião, que ele era um tanto quanto xenofóbico e contra os judeus. Então ele fala assim, não, nada que venha dos judeus é bom. E ele vai dizer, então vamos tirar do cânon do Novo Testamento todo livro que faz alguma citação do Antigo Testamento. Ele queria arrancar fora Mateus, porque Mateus foi escrito na língua dos hebreus e fala, olha, segundo diz o Antigo Testamento, porque ele fala assim, não, agora o negócio é o Novo Testamento, esquece esse negócio de Antiga Aliança, despreza a Antiga Aliança. Então a igreja tem que se organizar e é por isso que vem os primeiros concílios, para dizer, gente, tem umas loucuras acontecendo aí, tentando negar o que a gente reconhece como Escritura. E aí esse é o primeiro documento que é feito no Sínodo de Cartago, dizendo, estes textos nós reconhecemos como textos canônicos, para combater os doidos que estavam tentando tirar textos que citavam o Antigo Testamento no seu conteúdo. Tá? Então, aí a gente vai vendo listas antigas, que tem o cânon como a gente tem no segundo século, já pertinho dos textos escritos. Tá bom? E aí a gente termina, então, com a redação final da Escritura, em forma de tabela periódica ali. Então, a gente vem, no caso do Novo Testamento, dividido entre 4 evangelhos. É assim que a Bíblia é disposta, né? A divisão do Antigo Testamento é diferente da Bíblia hebraica. A gente coloca primeiro a Torá, aí a gente coloca os livros históricos, aí a gente vai colocar mais históricos, aí a gente coloca as poesias, aí a gente vai para os livros dos profetas, em ordem de tamanho, de quantidade de texto, né?
Mesma coisa vai acontecer aqui no Novo Testamento. A gente começa com os evangelhos, então os 4 evangelhos que narram do nascimento até a crucificação de Jesus, com poucos detalhes nesse período entre o nascimento e o início do ministério de Jesus, mas muito do ministério de Jesus, mas esse muito ainda é pouco, né? Como diz João, se fosse escrever só os milagres que ele fez, não ia caber a quantidade de livros, mas se foca então no ministério de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Nós temos Atos como um livro histórico, que na verdade é uma continuidade do livro de Lucas. Lucas, Atos são um livro só, dividido em 2 volumes. A gente tem o João no meio aqui, mas isso é uma divisão artificial, né? A gente colocou os evangelhos todos juntinhos ali e acabou separando o Lucas do Atos. Mas Atos é a continuação de Lucas. São as ações de Jesus, tanto que ele começa Atos dizendo que ele está continuando aquilo que ele já vinha falando, ele está falando com o próprio Teófilo de novo. Então é a continuidade. E aí a gente começa com as cartas paulinas, um grupo de cartas paulinas, também organizado pela quantidade de texto, né? Do maior para o menor. E Atos também não terminou, né? A continuidade de Atos são as cartas e depois a igreja, né? A ação da igreja. Então a gente tem Atos só até a primeira prisão de Paulo. Paulo depois sai dali, aí ele é preso de novo, e aí depois que ele vai morrer, e ele escreveu muita coisa nisso. Então a gente tem até um ponto da história. Atos continua, e nós inclusive estamos escrevendo o livro de Atos até que ele venha, né? Nós estamos ainda vivendo Atos. Nós estamos no confins da terra, não foi essa a promessa em Atos? São ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Presente, confins da terra, somos nós. Então o testemunho está acontecendo ainda hoje. Aí a gente tem então as cartas de Paulo, em ordem de tamanho. Nós chamamos essas últimas cartas aqui, ó, Timóteo, Tito e Filemon, de cartas pastorais, porque elas são cartas endereçadas a indivíduos, né? Diferente das outras cartas, que são para igrejas, aos Romanos, Colossenses, aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, é um povo, né? Uma região, igreja de uma região. Aqui não, é um indivíduo, é o time, 2 para o time, Timotinho, 1 para o Tito e 1 para Filemon. 2 para um pastor, outro para um pastor que está organizando as coisas lá na ilha de Creta, e 1 para um dono de escravo, que tem agora um escravo crente que ele tem que tratar como irmão. E aí Paulo está mandando para ele lá, ó, trata ele como irmão. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, você sabe que você me deve mais do que ele te deve. Paulo gosta de, né, põe na cara. E aí depois começam aquilo que nós chamamos de cartas gerais. Gerais porque elas são para um público geral e gerais porque elas são de autores gerais, né? Hebreus nós não sabemos quem escreveu, inclusive Hebreus foi um ponto de discussão no cânon, pelo fato de não saber exatamente quem foi o seu autor, uma disputa de que tenha sido Paulo, ou algum discípulo de primeira ordem de Paulo, ou até mesmo o próprio Lucas. Há uma disputa de quem tenha sido, mas é alguém muito provavelmente ligado ao apóstolo Paulo, porque nós vemos expressões, para mim, foi Paulo que escreveu, mas como eu não mando em nada, né, tem algumas expressões que a gente encontra em Hebreus que estão exatamente da mesma forma nas cartas de Paulo. A mesma construção da frase, as mesmas palavras usadas, tudo igualzinho. Parece que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe, quando você lê Efésios e você lê Colossenses, você vê, parece que Paulo só resumiu Colossenses. Ele pegou tudo que ele tinha escrito em Efésios e ele resumiu e virou Colossenses. Parece que é isso que a gente tem. Quando a gente vai para Hebreus, a gente vê exatamente um compiladão de muita coisa, de todos os escritos de Paulo. Então, muito provavelmente, Hebreus tenha sido escrito por ou Paulo ou por algum discípulo de primeira ordem de Paulo. Aí a gente tem a carta de Tiago, que foi escrito por Tiago, óbvio, né? Mas que Tiago? Tiago, meio-irmão de Jesus. Não é nenhum dos apóstolos, Tiago. É o Tiago, irmão de Jesus. Mas aí não é apostólico, né? Não, peraí. Lembra que Tiago era a coluna da igreja em Jerusalém, na época que João e Pedro eram vivos. Então, dizer que Tiago não estava ligado aos apóstolos é, no mínimo, ignorância. É Tiago que diz, ó, Paulo está liberado para pregar entre os gentios. É Tiago que diz, não é Pedro. No concílio de Atos capítulo 15, a voz de autoridade que reconhece o ministério de Paulo não é a voz de Pedro, é a voz de Tiago. Esse Tiago que escreve essa carta. Aí a gente tem as 2 cartas de Pedro.
as 3 cartas de João e a cartinha de Judas. Também Judas não é o Iscariotes, por motivos óbvios, né? E nem Judas o outro. Este Judas aqui também meio-irmão de Jesus. Ali da outro texto que foi debatido. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Né? Judas, meio-irmão de Jesus, mas também dentro ali do colégio apostólico, nesse sentido mais de estar junto com os apóstolos. E por último, nós temos um livro apocalíptico, que é o livro de Apocalipse, escrito pelo João. Né? Ele é um livro apocalíptico não porque ele fala do fim do mundo apenas, mas porque a linguagem que ele usa é uma linguagem que é conhecida como apocalíptica. Nós temos livros apocalípticos, inclusive, no Antigo Testamento. Metade de Daniel é um escrito apocalíptico, por exemplo. Você tem muitos outros textos apocalípticos. Então, João está usando um tipo de literatura que já era conhecido no mundo antigo, né? Que usa muitos símbolos, que recorre a muitos conhecimentos. Quando você vai ler Apocalipse, se você já leu o resto da Bíblia, Apocalipse fica mais fácil de entender. Porque o que João está fazendo ali é apontando principalmente para muita coisa do Antigo Testamento. Tem coisa de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, tem coisas dos profetas. Ele pega figuras, ele pega expressões que aparecem na Bíblia toda. Então, Apocalipse é um grande resumão da Bíblia. Que se você sabe o resto, então não comece por Apocalipse, tá? A gente fica doido tentando entender Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse, mas não lê o resto da Bíblia. Então vai ficar com conhecimento pela metade. E aí quando a gente tem conhecimento pela metade, a gente começa a criar muita teoria, né? E as maiores heresias que acontecem na igreja hoje é quando a gente tenta fazer com que o texto diga aquilo que ele não está dizendo. E uma das regras da hermenêutica, que é o estudo da interpretação da Bíblia, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto mais claro lança luz num texto mais obscuro. Então eu preciso entender o que é mais claro primeiro, para depois ir caminhando. A gente até vê isso em outros textos, né? Essa ideia de leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque vocês ainda não estavam prontos para o alimento sólido. Imagina você dar uma feijoada para um recém-nascido, né? Bate no liquidificador, coloca na mamadeira e xuxa a feijoada, né? Pelo menos vai dar um desarranjo intestinal, para não dizer o mínimo. Mas aí chega a fase adulta, imagina a gente vivendo só de leite. Também não dá, né? Então, a gente vai crescendo e a Bíblia é esse alimento que ele vai sendo suficiente para cada etapa da nossa vida. Então, tem textos que são mais claros, que são para uma época da nossa vida. Tem textos que são um pouco mais profundos, que são para uma outra época da nossa vida, né? Talvez você, se tivesse entendido algumas coisas da vida cristã lá atrás, você tinha desistido lá atrás. Tem muita gente que, o Evangelho de Jesus, eu sou amado, eu sou aceito, eu fui salvo, glória a Deus. Aí a gente vai caminhando, pois é, mas a vida não é um mar de rosas, tem dificuldades, inclusive pelo fato de você ser cristão, então vai ser difícil, a coisa vai entortar, você vai ser perseguido, você tem que estar disposto, inclusive, a morrer pelo Evangelho. Eu falei, meu Deus, se eu ficar sabendo disso lá atrás, eu nunca que eu ia me converter. Então tem certas verdades que são, né, a cada momento da nossa vida. E aqui já fica mais uma lição. Às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo de pessoas que estão começando na fé, aquilo que a gente levou anos para entender, anos para aprender, anos para digerir. Houve um tempo, eu acho que isso parou, eu acho. Que uma pessoa se convertia, por exemplo, do catolicismo para o protestantismo, a primeira coisa que os crentes tentavam fazer era queimar quadro, destruir santo, a primeira coisa que tentava fazer. O que eu vi de gente excomungando o Evangelho porque foi tratado sem sabedoria. Calma, vamos devagar. Vamos começar pelo começo. Nós não somos chamados a mudar ninguém. Nós não somos chamados a transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Então vamos com calma. Vamos apresentar Jesus. Vamos apresentar a obra da cruz. E deixe que o Espírito Santo vai trazendo ao coração, passo a passo, as transformações que a pessoa tem condições de entender e viver neste momento da sua fase da vida. Óbvio que é esperado que em um tempo de caminhada, algumas coisas a gente tenha vencido. O autor de Hebreus fala isso. Ele vai dizer para os hebreus, gente, já era para vocês serem mestres. Mas vocês estão precisando de ensino de novo e das coisas mais elementares. Porque vocês se tornaram lentos, preguiçosos em aprender. Então, sim, há um tempo em que é esperado que a gente já saiba algumas coisas, né?
Mas cuidado para não pular etapas e tentar fazer com que outros vivam aquilo que você vive, sem terem a experiência, a cara quebrada, os anos de vivência que você tem. Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço se não crê no que eu creio. Então, primeiro, apresente a Escritura, apresente o Evangelho e deixe que o Evangelho vai transformando a vida das pessoas. Amém?